Continuar. Então, ele está falando aqui sobre o sistema reprodutivo das abelhinhas, das nossas meninas voadoras. Num primeiro momento, falou sobre o órgão reprodutor feminino, que seria a espermateca. a espermateca. Isso, que ela guarda os espermatozoides dos zangões. Depois, ela faz uma medição do tamanho do alvéolo. O alvéolo do macho é diferente do alvéolo da fêmea. O alvéolo de zangão é diferente do alvéolo de operária. Ela faz uma medição com as patinhas da frente e vai colocar o ovo. Ovo de macho só é colocado quando tem uma grande quantidade de alimento entrando. Quando tem uma grande quantidade de alimento entrando, então o enxame está se desenvolvendo, então está bem desenvolvido, coloca ovo de macho. Por quê? Encheu esse ambiente, ocorre uma enxameação e fica uma princesa. Então essa princesa precisa ser fecundada para se tornar uma rainha. Está com pouco alimento, não está chegando uma grande quantidade de recurso, a rainha não coloca ovo de macho, porque não vai precisar ocorrer a fecundação, então não precisa ter macho no ambiente. O macho não trabalha, ele só faz a fecundação. Só que tem um problema quando tem uma grande quantidade de macho, que é quando eles estão dentro da colmeia, eles conseguem consumir o peso vivo deles por dia de mel. Então não é interessante eu ter machos sem ter necessidade, sendo que ele consome muito alimento por dia. Então por isso elas evitam ter macho na época de escassez dentro da colmeia. E quando tem uma alta disponibilidade de alimento, tem um macho, para ocorrer a fecundação da princesa naquele ambiente. Muitas vezes o macho não fecunda nem a princesa que vai nascer daqui, porque quando é na apicultura a gente induz elas a não enxamearem. Então a gente introduz melgueiras, colhe o excesso de mel. Por quê? O excesso de mel e falta de espaço para a postura é que induz a enxameação. Se não faltou espaço, tem ambiente para ela estar estocando mel. E a genética também delas tem enxames que são mais enxameadores e tem enxames que são menos enxameadores. Então, se tem espaço disponível para elas continuarem crescendo, elas continuam crescendo. Se não tem mais espaço, solta metade do enxame, aquele enxame, um enxame voador, que vai para um novo ambiente. Foi no caso desse enxame aqui, era um enxame voador. Algum ambiente na natureza, ou então na caixa de abelha de alguém, ficou super lotado, não tinha mais espaço para estar ocorrendo a deposição de mel e a postura da rainha ao mesmo tempo. Então, parte desse enxame voou e foi procurar um novo ambiente. Como a caixa é de madeira e simula um ambiente natural delas, que é dentro de um oco de uma árvore, então debaixo de uma pedra, num local protegido, elas acharam esse local aqui interessante para morar e por isso que entraram de forma natural, sem ninguém obrigar. Não foi uma captura, foi apenas um enxame voador que chegou e entrou na caixa. Olha essa menina ali, cheia de pólen nas patas traseiras e dianteiras. E olhe lá, tá entrando por ali, elas estão cheias. Esse local aqui que elas carregam pólen é chamado de corbícula. Só a fêmea tem. Corbícula? Isso. É uma operária, ou seja, ela foi para lá, para fora, não é isso? Não, a campeira. Foi a campeira. Isso, ela foi numa flor. Foi numa flor, coletou o pólen e trouxe para a colmeia. Já tá. Esse daqui é o alimento proteico. Já o néctar é o alimento energético. Repita, por favor, para os nossos seguidores. O pólen é o alimento proteico. Certo. A alta quantidade de entrada de pólen simboliza uma chegada de uma florada boa. E então elas começam com um alto desenvolvimento do enxame. Influencia a postura da rainha, puxada de favo. E quando começar a entrada de néctar, esse enxame já está forte, então ele tem uma alta capacidade de estocagem de mel. Muito bem. E quando vem assim, às vezes elas derrubam aqui ó, no alvado. Caiu o pólen aí? Não, isso aqui é resíduo de cera que estava lá dentro. Cera, tá certo. Só que quando você estressa muito essa abelhinha que está aqui com o pólen, ela derruba. Para fazer o quê? Ele enferruar. Certo. Entendi. Já se a gente prestar atenção, a gente vai ver umas abelhinhas saindo com essa sujeira aqui dentro. As abelhas, elas são extremamente limpas. Elas evitam o máximo de sujeira dentro do seu colmeia. Então, como a gente fez uma lambança aí dentro na casa dela, né? Matou infelizmente crias na hora que estava cortando, derramou mel,
cortou pólen, então elas tiram todo esse material que está estragado lá de dentro, reformam o mais rápido possível para que não ocorra o desenvolvimento de pragas como fungos e bactérias. E naquele ambiente que está muito sujo, por exemplo, então uma lagartixa aqui dentro para comer elas. Só que tem uma grande quantidade de abelhas, então elas se defendem, então matam essa lagartixa. Elas são muito pequenininhas para conseguir tirar essa lagartixa lá de dentro. Então elas fazem um processo de mumificação. Elas cobrem toda essa lagartixa de pólen, não ocorre o apodrecimento dessa lagartixa, porque o própolis é antifúngico e antibacteriano e não vai permitir a entrada de oxigênio para que as bactérias se desenvolvam dentro da carcaça. Então ela só vai secando, 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 sem apodrecer, não fica com mau cheiro dentro da colmeia e depois fica só a carcaçazinha dela, mumificada lá dentro. Perfeito. Certo. Esse cheiro adocicado que a gente sente, que não é o cheiro do mel, qual seria esse feromônio? É um feromônio de sinalização. Como a gente mudou o enxame daqui de cima, onde ele era anteriormente, aqui para baixo, fica um monte de abelhinha aqui na porta, soltando esse feromônio para indicar o novo ambiente onde elas estão morando. Então, tá saindo esse... Aqui, ó, tá vendo essa abelhinha, ó, com a bundinha para cima, ó, batendo as asinhas? Ela tá soltando o feromônio e ela bate as asinhas para que esse feromônio se espalhe no ambiente. Lá dentro tem uma boa quantidade de abelhas fazendo essa mesma sinalização. Então fica saindo aqui pelas frestas aqui na lateral. E algumas ficam tentando entrar pela fresta na lateral para ir para dentro da caixa. Aqui, ó, tá vendo? Ó? A bundinha para cima batendo as asinhas. Então, ela solta um cheiro característico que o enxame não é mais lá em cima e sim aqui embaixo agora. Interessante. É um feromônio, então, de localização. Isso. Certo. Você colocou essa madeirinha no alvado, aqui, ó. Alvado é o nome que se dá para esse buraquinho. A entrada delas. A entrada delas. Você colocou essa madeirinha para... Como o enxame é relativamente pequeno, Sim. Ele não tem uma grande capacidade de defesa. Certo. Então, quanto menor a entrada dele, mais ele tem a capacidade de defender essa entrada. Evitar a entrada de traça, de baratas, como tinha lá dentro. Certo. Então ela defende melhor a caixa lá dentro, evitando esses inimigos naturais de entrar. De acordo ela vai se desenvolvendo, o enxame vai ficando mais forte, ela vai ocupando mais o alvado, a pessoa vai abrindo mais um pouco. Muito bem. E aí, isso dá prazer para você e para a natureza e para a humanidade, né? Porque esse trabalho aqui você está fazendo uma segurança alimentar, você está produzindo alimento de forma sustentável, você está protegendo um inseto polinizador, um dos maiores polinizadores, que sem eles talvez não houvesse alimento, sim, né? Então, são esses detalhes que são importantes, muitas vezes, que nós, por mais que estudemos em alguma coisa, fica difícil de você passar isso para os nossos seguidores. Mas com um técnico, tipo um zootecnista desse nível aqui, isso é maravilhoso. Eu agradeço muito a sua assistência e espero que todos que estejam aqui assistindo ao vídeo também se conscientize que cada um de nós temos nosso papel no planeta. Não é só de destruir, não, é de proteger também para as futuras gerações. Porque nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos vendo esse umbuzeiro que está aqui embaixo. Elas estão abrigadas embaixo de um umbuzeiro. Um umbuzeiro que deve ter, pelo tamanho dele aqui, no mínimo 100 anos. Então, como a gente pode fazer para que isso permaneça para os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, as futuras gerações tenham a oportunidade de ver tudo isso que nós estamos vendo também. É isso, vamos fazer nossa parte, tá bom? Conclamo vocês a tentar fazer isso, ensinar aos mais novos, às crianças, porque são esses que irão seguir esse mesmo projeto de vida que nós que estamos aqui estamos tendo, de fazer um trabalho de conscientização ambiental. Claro, o zootecnista, ele estuda para isso. A zootecnia é a ciência que estuda a natureza, a vida, não é isso? Tudo. Produção de alimentos de forma sustentável. A produção de alimentos de forma sustentável, tudo isso. Tá certo, gente?
Então, um abraço, Catingando pelo Mundo. Curtam, se inscrevam no canal. Um abraço, tchau, tchau.